Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a cantora Márcia Raquel Alves, aqui de Jacareí. Agora, nesse bloco, eu queria falar de algumas preferências suas pessoais. Por exemplo, o Tolkien. Você é muito fã do Tolkien, já leu vários livros e foi visitar lá a casa dele no Reino Unido, né? Isso. Como é que começou a sua paixão primeiro por literatura, né, em geral? Sim. Desde criança você lê? Sim, desde criança. Inclusive, o primeiro livro que eu li foi uma versão reduzida, né, dos Miseráveis. A minha professora, que também tinha o nome da minha mãe, então nunca esqueço, a Marlene, ela começava a leitura do capítulo com a gente continuava. E eu lembro que foi, assim, uma coisa encantadora para mim, assim. Eu consegui imaginar, eu percebi que eu tinha essa imaginação muito aflorada. Então, eu gostava da leitura porque eu imaginava como que era, eu entrava naquela atmosfera ali daquela história, né? E eu sempre gostei muito disso, desde a infância, assim. E o Tolkien também, esse universo, né? Nossa, eu sou fascinada pelo Tolkien. Eu comecei a gostar muito do Tolkien pelos filmes primeiro, né? Eu assisti os filmes e depois eu quis fazer a leitura e fui me apaixonando, né? A gente começa pelo Senhor dos Anéis, aí depois a gente vai para o Silmarillion e começa a entrar assim e ver que ele criou um universo mesmo, assim, né? É surreal. Ele era muito talentoso, muito inteligente. E, assim, pela forma que ele escrevia, meio que um escritor à frente do seu tempo, né? Muito. Totalmente, né? Os temas que ele trazia para os livros, né? Totalmente. Ele pegava ali aquela angústia, né, da Primeira Guerra que ele vivenciou, conseguia colocar ali com um pouco da filosofia de vida dele mesmo, né? E escrever de uma maneira calma. Eu gosto porque, ainda mais nesse mundo acelerado que a gente vive hoje em dia, né, essa realidade, ele tem um cuidado assim com os detalhes cotidianos dos personagens, e isso me atrai muito, porque você consegue entrar mesmo naquele universo quando você está lendo ele. E a emoção de ir lá visitar a terra dele, como foi? Foi surreal, foi assim, um plano aí que eu fiz com a minha irmã, né, de juntar dinheiro. A gente foi bem assim, vamos com o dinheiro que dá mesmo, vamos tentar, e deu certo, felizmente. E foi muito mágico, assim, foi a primeira vez que eu viajei tantas horas de avião, foi a primeira vez que eu fui para outro país, assim, né. E aí, Oxford, né? Oxford. E aí eu fui até a frente da casa dele, eu lembro que quando eu virei a rua, assim, eu já comecei a chorar. Ai, meu Deus. Aí ele escreveu O Senhor dos Anéis aqui, nessa casa. Eu já fiquei doida, já. Aí eu peguei, espero que ele me perdoe, mas eu peguei uma florzinha lá do jardim da casa. Coloquei no meu caderninho. Você leu praticamente vários livros do Tolkien? Não? Vários. O último que eu li agora foi o Beren e Lúthien, né, que são os dois personagens que vão originar depois o Aragorn e a Oren, e eram personagens inspirados nele e na Edith, que era a esposa dele. De pintura, além da Frida Kahlo, que está aí estampada na sua camiseta, também você tem outras referências? Eu gosto muito da Frida, gosto muito do Monet, gosto de artistas daqui da cidade também, como a Isa, o Douglas. Gosto de uma artista que se chama Pri Souza, que ela é paulista. Ela é maravilhosa também. Eu gosto muito, eu acompanho vários artistas, assim. Você tem um canal no YouTube de desenho, né? Tenho, Márcia Raquel Desenho. Lá você ensina a pessoa como fazer os traços ali? Sim, eu comecei ensinando como as pessoas fazerem desenho simples. Também trouxe um pouquinho sobre a história das mulheres na arte e em outros campos da arte, né? E agora eu estou falando um pouquinho mais também sobre processo criativo, como buscar inspiração e tudo mais. A gente falou no bloco anterior do seu livro, que foi feito daí, teve a pandemia e tudo, que atrapalhou, né, principalmente o pessoal do setor artístico. Como é que foi para você, particularmente, ficar trancado em casa, não sabendo muito o que fazer? Nossa, foi um período extremamente difícil, assim, para mim. Extremamente difícil. Eu estava muito ansiosa, muito angustiada com tudo. Eu não estava podendo ter muito acesso a muitas notícias, porque eu fiquei extremamente mal mesmo. E minha irmã estava trabalhando fora, minha mãe ficava muito angustiada porque ela não podia ir para o ateliê dela. Então foi um período assim, extremamente difícil, eu não consegui produzir. Eu vejo que muitas pessoas falam, né, que lembram com carinho desse período porque ficaram em casa e conseguiram produzir. Mas eu não conseguia, porque eu ficava só pensando na angústia, né, das pessoas.
preocupação com os meus também. Então foi um período assim bem sombrio. Porque muita gente do ramo artístico precisou até mudar de profissão porque não tinha como se sustentar, né? Sim, muita gente. E a arte, ela é vida, né? Ela tenta buscar inspirações. É claro que existem artes voltadas a criticar algumas mazelas da sociedade, mas assim, em vários períodos do entre guerras, assim, a gente percebe que os artistas, eles também não conseguiam mais produzir. Porque se tudo é caos, né? Onde você vai achar inspiração para produzir algo? Então, a pandemia também me trouxe assim esse sentimento assim de pausa. Você não conseguia nem escrever ou desabafar no papel, nada? Muito difícil, muito difícil. Porque muita gente ficou meio traumatizada mesmo, né? Como você falou, não podia nem ver televisão, Sim. né? Uma coisa que me ajudou muito foi assistir os filmes do Estúdio Ghibli. Eu gosto muito também, né? E eu fui aos poucos tentando ver Eu já tinha assistido eles, mas eu fui tentando reassistir coisas que eu já gostava para resgatar, assim, alguma parte bonita de novo, assim, né? Agora, voltando a falar a parte de literatura e da parte sua escrita, é verdade que você escreveu um texto pequenininho e colocou no vidrinho para você abrir muitos anos depois para ver o que que ia resultar daquilo? Sim, eu já fiz isso algumas vezes, não só uma. E, na verdade, eu escrevo, às vezes, carta para mim e eu coloco em lugares em livro e vou perdendo. E eu acho anos depois, assim. Eu converso com as Márcias do passado frequentemente. Não frequentemente, mas de tempos em tempos. Mas o que você já achou disso, de curioso, de você reler alguma coisa que você escreveu, sei lá, 10 anos atrás? Sim, eu já li de muito tempo, assim. E eu acho curioso porque a gente muda muito, né? São outras pessoas. E aí eu sinto que eu tô conversando com outra pessoa mesmo. É muito engraçado. Mas muda o que, principalmente? As preferências ou o que? Os gostos? O que Sim, que é? Os apetites, né? Os desejos, o que você pensa sobre algo, às vezes você já tomou uma outra resolução ali, já pensou em outra coisa. Mas é muito legal isso. Você continua fazendo isso? Eu continuo e eu indico para as pessoas fazerem isso, porque é muito legal, é muito divertido. Como se fosse uma cápsula do tempo, né? Exatamente. Eu brinco que eu sou viajante no tempo. E é a forma que eu consigo materializar isso. E o seu gosto por miniaturas? Também uma coleção que você tem bastante, né? Sim, eu gosto muito. Eu tenho tentado fazer algumas miniaturas, né? Eu gosto desde pequeno, eu sempre gostei. Você olha para aquilo e parece que vai aparecer uma pessoa ali e começar a viver naquele espacinho pequeno. Então mexe bastante com a minha parte criativa. Você tem bastante no seu quarto, na sua casa lá? Tenho, eu compro objetos em miniatura e eu estou tentando montar agora um cômodo em miniatura. Ah, é? Sim, eu tenho que resgatar, eu tenho que continuar esse projeto, inclusive. Tem que ter muita paciência, né? Tem. E habilidade manual, porque... Sim, eu gosto muito de manualidades, são coisas que... De uma certa forma, um pouco da herança da sua mãe também de habilidade manual com a costura, né? Sim, ela sempre me ensinou, ela fazia as roupinhas das minhas bonecas, me ensinava, ela sempre incentivou muito essa parte criativa nossa. Pra gente encerrar nossa conversa, baseado nisso que a gente conversou agora, dos seus textos para o futuro, você é uma pessoa que faz planos, você, sei lá, tem objetivos? Sim, eu tenho. Um dos meus maiores sonhos, assim, que eu ainda vou realizar, é morar num sítio, num campo mesmo, ter a minha escrivaninha na frente de uma janela, e esse é o meu maior almejo, assim. Seja em qual cidade for, né? Sim, eu gostaria aqui do Vale mesmo, né, mas é isso, e querer o bem das pessoas que eu amo e as pessoas ao meu redor, acho que é isso. Conseguir viver com mais consciência, valorizar aquilo que é simples e que é essencial, assim. Tá certo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, foi um prazer. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.